Olá, como é que vai? Tudo bem? A cirurgia que eu queria falar hoje é uma das cirurgias que eu vejo que eu tenho mais procura sobre conhecimento nas mídias sociais. Não é a cirurgia de mama. Na verdade, uma das cirurgias que mais eu tenho procura é sobre a cirurgia de blefaroplastia. A cirurgia de blefaroplastia é aquela que retira o excesso de pele das pálpebras superiores. E ela é muito associada também com aquelas retiradas de bolsinhas de gorduras que a gente tem, principalmente nas pálpebras inferiores. E bem, vamos lá. Primeira dúvida que eu tenho é a seguinte: eu posso fazer a cirurgia? Eu preciso? Eu acho engraçado quando você vem no consultório e pergunta se precisa, porque se você está achando que precisa, é porque você precisa. Não tem muito dúvida. Na verdade, a intenção ou a vontade de operar normalmente demonstra a necessidade por um excesso de pele que te incomoda tanto pelo aspecto estético e principalmente pelo aspecto funcional. Uma coisa que eu costumo ver é o seguinte: a pessoa vem e fala para mim, doutor, eu reparo que de vez em quando eu estou olhando, mexendo numa coisa e alguém me chama para o lado. No que eu vou olhar, parece que tem alguma coisa bloqueando a minha visão. E realmente tem mesmo, porque esse excesso de pele na lateral, ele acaba bloqueando a nossa campo visual da lateral. Então realmente a cirurgia de blefaroplastia nesse caso vai ser muito benéfica para o seu caso. E como que é feita a cirurgia? Eu preciso ficar internado, faço na clínica? Eu, particularmente, tenho uma preferência de fazer todos os procedimentos em ambiente hospitalar. Por quê? Porque eu creio que o rigor sanitário das normas de segurança e também de riscos de infecção é muito menor quando eu faço no centro cirúrgico, porque lá tem que seguir várias regras, tanto da esterilização como da equipe e do próprio médico, que garantem que a cirurgia acaba sendo mais segura e menor risco de infecção. O que nesse caso é muito interessante, porque se você tiver uma infecção no olho, não necessariamente no olho, mas na pálpebra, muito próximo do olho, pode evoluir de uma forma ruim. A outra coisa que vem de dúvida é o seguinte: eu preciso ficar internado? Na verdade, não. É muito difícil você fazer uma cirurgia de pálpebra e ter que ficar internado, a não ser que você associe com procedimentos maiores. Por quê? A cirurgia de pálpebra, ela pode ser feita em dois tipos de anestesia. Anestesia local pura, principalmente quando é só pálpebra superior, até que é possível. E a minha preferência, que é anestesia local com sedação. A sedação é como se você fosse fazer uma endoscopia, colonoscopia. Você vai tomar um remédio que vai te deixar um pouquinho mais sonolento e mais calmo e você não vai perceber as picadinhas da anestesia. Acaba que a pressão fica mais controlada durante todo o procedimento, menor sangramento, menor inchaço e recuperação mais rápida. E a cirurgia vai depender do tempo se eu for fazer a cirurgia associada da pálpebra superior ou da inferior. Normalmente, a pálpebra superior, você faz uma cirurgia em volta de uns 40 minutos, mais ou menos. Pode ser um pouco mais ou menos, dependendo da quantidade do caso de pele que você tem que retirar. Já quando você faz a pálpebra superior associada à pálpebra inferior, acaba que a cirurgia demora um pouco mais, 1h30, 2 horas, dependendo do que você precisa fazer de manobras. Uma coisa que acontece é que a gente sempre tem aquelas bolsinhas de gordura. Na verdade, a gente tem dois compartimentos de gordura na pálpebra superior e na inferior nós temos 3 compartimentos de gordura. Então, como é que eu descubro se eu tenho ou não? A primeira dica é o médico examinar bem. Por quê? Porque o exame físico vai mostrar já. É muito comum no pós-operatório, às vezes, alguma paciente se queixar de um excesso de gordurinha na lateral da pálpebra inferior. Por quê? Porque essa bolsa é uma das coisas mais esquecidas mesmo. Porque você tem que ver isso no pré-operatório e ir buscar a bolsa durante a cirurgia para retirar. Então, às vezes, você observa que sobe um pouquinho aqui. E onde que vai ficar a cicatriz? A cicatriz, na verdade, ela tem uma tendência a ficar no sulco. Então, quando o paciente abre os olhos, a cicatriz vai ficar na região do sulco, mas é muito comum que a paciente apresente uma queda da sobrancelha. E aí, existem alguns procedimentos que podem levantar a sobrancelha, mas às vezes não é o caso seu de querer fazer isso. Nesse caso, a gente consegue retirar esse excesso de prolongamento de pele, jogando a cicatriz um pouquinho para fora aqui. A cicatriz não vai ficar feia, porque a pálpebra normalmente cicatriza muito bem,
E como quem já faz a cirurgia de blefaroplastia normalmente já tem um pouquinho mais de idade, normalmente acima dos 50, mas nada impede de fazer antes, a pessoa já tem uma ruguinha. Aí o que acontece? Eu escolho essa ruga para botar a minha cicatriz ali e ela poder ter uma cicatrização bem escondida. Já a cicatriz na pálpebra inferior, ela faz um pouco abaixo da linha dos cílios. E mesma coisa da pálpebra superior, quando precisa retirar um pouco mais de pele, você faz um prolongamentozinho, fazendo um encostezinho. Só que, mesma coisa, eu escolho uma ruga que você já tenha para cortar ali. E aí isso faz, às vezes não tem uma ruga grande, mas é uma ruguinha leve que já serve para ajudar a camuflar a cicatriz. No pós-operatório é normal você ficar bem roxinha, às vezes em alguns casos pode ser que a paciente não fique, mas normalmente fica roxo pelo menos uma semana. E a média de 7 a 10 dias a maioria dos roxos já some bastante. Mas esse inchaço, esse roxo podem ser combatidos com uso de gelo no pós-operatório e durante a cirurgia comigo fazendo um controle grande de sangramentos para evitar que tenha sangramentos depois da cirurgia. Os pontos normalmente eles são retirados rápidos porque a pálpebra é uma região do corpo que costuma cicatrizar muito rápido. Então, normalmente 5 dias, 7 dias no máximo, o médico vai estar retirando os seus pontos da pálpebra. E quando eu vou poder voltar a andar normal no sol, sem usar óculos nem nada? Na verdade, assim que você já não tiver aquele roxo maior que está em todo ao redor do olho, já dá para sair um pouco mais no sol sem estar usando aquele óculos grande. Porque o que acontece? O sol no roxo deixa o roxo manchado, a pele mancha. Então, quando tiver roxo, tem que realmente evitar isso. Agora, a cicatriz costuma clarear rápido. Claro que eu não recomendo ninguém ir para a praia com 3 semanas de cirurgia. Mas depois que a cicatriz já começou a clarear um pouquinho, dá para ir tranquilo que você vai, não vai ter prejuízo disso aí. Bem, fica aí algumas dicas com a cirurgia de blefaroplastia. Se você tiver algumas dúvidas, pode mandar. E se inscreva aí no nosso canal para ir acompanhando as novidades. Tchau, tchau.